Série Ensinos de Jesus, com Fabrício Fraga. Estudo de hoje: o que Jesus ensinou sobre santificação. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a nossa série Ensinos de Jesus. Nós estamos estudando os 4 evangelhos e, em especial hoje, nós vamos estudar sobre um assunto muito especial ensinado por Jesus, que é a santificação. Porém, antes de continuarmos, eu gostaria de cumprimentar aos nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus te abençoe aí onde você está. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos também transmitindo pela internet. Então, se você nos assiste ao vivo, que Deus te abençoe também aí onde você está. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 17. O nosso assunto de hoje é a santificação. Nós vamos ver um pouco daquilo que Jesus e os seus apóstolos ensinam sobre santificação. E esta palavra importantíssima na Bíblia aparece aí no capítulo 17 do livro do apóstolo João, em um contexto muito especial. Antes, porém, de lermos o texto bíblico, eu gostaria de convidar para que oremos juntos, pedindo a bênção e a orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Santo Pai, obrigado pela palavra que nos motiva a Te servir. Obrigado pelo dom da salvação em Cristo e obrigado pela realidade da santificação na vida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Jesus Cristo disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta é uma frase dita por Jesus na sua última noite antes da crucifixão. Era quinta-feira à noite e celebrava-se ali a Páscoa judaica. Jesus, após cear com seus discípulos, tem com eles uma conversa que é relatada aqui no Evangelho de João. No capítulo 17 deste Evangelho, este capítulo do qual nós lemos o verso 17, Jesus está fazendo uma oração. Ele está conversando com o seu Pai que está nos céus. Ele está conversando com Deus, o Pai. E aqui ele faz um pedido a respeito dos discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Este ensino de Jesus e este pedido que ele fez ao Pai foram cumpridos e foram ensinados pelos apóstolos. Veja, por exemplo, o que escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Acompanhe aí a leitura, abra a sua Bíblia, vamos estudar juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos iniciar a leitura no versículo 1. O apóstolo diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Verso 7: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós temos aqui a base desta importante doutrina, e a base, como você pode observar, é bíblica. A santificação é parte do processo de salvação. A santificação é obrigação de todo aquele que aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. Este foi um ensino de Jesus. E o apóstolo Paulo diz, verso 2: estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Este é o ensino de Cristo. Esta é a palavra dele. E o verso 7 diz que nós não fomos chamados para a impureza, mas para a santificação. E a santificação, como o próprio apóstolo explica, tem que ver com a maneira como vivemos e com a maneira de agradarmos a Deus. Quando você ouve essa frase, agradar a Deus, você lembra de algum outro texto bíblico, escrito também pelo apóstolo Paulo? Lá em Hebreus capítulo 11, o apóstolo Paulo disse: o que é que agrada a Deus? Você lembra? Sem o que é impossível agradar a Deus? Sem fé. Portanto, a santificação é consequência da fé.
Para entendermos o que é santificação, é bom que nós entendamos primeiramente o que é salvação. Salvação não é algo de um momento. Salvação não é algo que acontece uma vez e te marca para o resto da sua vida, sendo impossível que você se desvie desse caminho. A salvação ela deve acontecer na vida de todos nós em 3 momentos: no passado, no presente e no futuro. Leamos os textos bíblicos que explicam cada um desses conceitos e vamos entender o que é justificação, santificação e o que será a glorificação. Acompanhe a leitura, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Este é o momento da conversão. Este é o momento em que você, aceitando a Cristo, é lavado pelo Espírito Santo. Isto está no passado. Ele nos salvou. Essa é uma verdade realizada. Esse é um trabalho que Jesus fez por nós no tempo passado. No passado nosso, quando nós aceitamos o seu dom de graça. Então, no passado, a salvação acontece através da justificação. Quando nós conhecemos a Cristo e o aceitamos, nós somos perdoados. Isto significa que lá no santuário celestial, nós somos declarados justos diante de Deus. Porém, há um detalhe importante aqui. A Bíblia diz que esta benignidade da parte de Deus se manifestou em Jesus e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Na obra da salvação, as boas obras, e essas boas obras estão entre aspas bem grandes, as boas obras humanas não ocupam papel nenhum. A salvação é uma obra que se origina da vontade de Deus, que é realizada por Ele e que é recebida pela fé e através da ação do Espírito Santo. Ser salvo não depende de mim. Minha única participação na salvação é o meu pecado, que é perdoado. Porém, a salvação deve continuar. E a salvação atinge também o tempo presente. Veja o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você lembra qual é o ensino bíblico sobre a origem da fé? De onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação da cruz para aqueles que são salvos é grandiosa, mas para os que se perdem é loucura. A verdade da cruz, que hoje é relevante, para o mundo é inútil, é loucura, mas para nós é tudo. Perceba a frase no tempo presente, para nós que somos salvos. Aqui existe não apenas a indicação de uma obra feita no tempo presente, mas de uma obra feita em tempo contínuo. Esta visão corrobora com aquilo que Paulo ensinara antes, que persevereis na santificação, continuem nessa obra, não é um momento. Em um momento eu sou declarado justo, mas daí começa a santificação, que é a obra de uma vida inteira. A santificação há de ser concluída com a volta de Jesus. E este momento nós chamamos de glorificação. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui está um resumo do que vimos até agora. Nós temos sido salvos através da justificação, mas no futuro seremos salvos da ira. Quando Jesus voltar e a sua glória em plenitude se manifestar nessa terra, o pecado e os pecadores não irão suportar. Mas Jesus nos salvará através da glorificação, para que nós
na sua manifestação, não sejamos destruídos, mas transformados destas criaturas corruptíveis que somos. A salvação é, então, uma obra de tempo contínuo da parte de Deus. Ela começa no passado, ela se estende por toda a nossa vida e há de ser concluída no futuro. A salvação, uma obra completa. 3 imagens podem nos ajudar a entender este processo de salvação que inclui a santificação. Quando cremos nele, somos revestidos com sua justiça. É o primeiro quadro que você vê à sua esquerda. Através de uma vida de comunhão, podemos ser santificados. O seu lavar regenerador tem consequências que se estendem por toda a nossa vida. A sua justiça nos cobre por toda a nossa vida, dando origem a um novo estilo de vida e a uma vida movida pela fé que pode agradar a Deus. E por fim, quando Ele voltar, glorificados, já não mais pecadores, já não mais alvo de tentação ou da possibilidade de queda. Não porque Ele tirará a liberdade, mas porque cada uma das pessoas que serão salvas terão nesta vida escolhido se afastar do pecado. Saberão o tamanho da malignidade do pecado e não vão querer experimentar de novo esta situação na qual vivemos. Há algumas palavras na Bíblia que nos ajudam a entender o significado de santificação. Uma do Antigo Testamento, na língua hebraica, e outra do Novo Testamento, na língua grega. As duas são adjetivos, elas podem ser usadas também como substantivos ou verbos. O hebraico kadosh, que vem do verbo kadash, significa santo ou consagrado, algo que foi separado, algo que não é comum, não é ordinário, é separado. E no grego hagios, que tem um sentido bastante próximo, significando santo ou sagrado. Coisas separadas, coisas diferentes. E esta é a obra que Deus se propôs a fazer em nós. A justificação é algo que Deus faz por nós. A santificação é algo que Deus faz em nós. Perceba a diferença, uma sendo a consequência da outra. Esta é a ideia bíblica de santificação. Ser separado, ser consagrado, não ser mais comum. E agora você começa a entender a oração que Jesus fez, e em especial aquele trecho que lemos em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a Bíblia é a origem da fé, e se ao ouvirmos a Bíblia cresce em nós a fé, e sendo a santificação a consequência de uma vida de fé, nós podemos entender com clareza este belo ensino de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do evangelista Lucas. Leamos aí o capítulo 1, verso 35. Veja aí que o anjo Gabriel disse a Maria, quando ele foi avisá-la de que ela tinha sido escolhida para uma missão especial. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, o ser santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Jesus não nasce como nós, com uma natureza pecaminosa, e o testemunho bíblico a esse respeito é muito extenso. Porém, nós vamos ler aí apenas estes versos, que servem de exemplo do ensino bíblico sobre a santidade, a perfeição e a impecabilidade de Cristo. Vejamos aí o que é dito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Estas são palavras do próprio Jesus. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus está aqui sendo acusado de ser um pecador, de exercer o seu ministério não pelo poder de Deus. E daí ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós pode mostrar em mim pecado? Essa é uma afirmação do próprio Cristo sobre o seu caráter. Veja agora o que ele diz no capítulo 14, versículo 30. Jesus aqui fala de sua relação com o inimigo de nossas almas. No coração de nós todos, o inimigo tem uma porta de entrada, que lhe é cativa, é a nossa natureza decaída.
Mas Jesus disse assim: eu já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. No coração de Cristo não havia espaço para o mal, como existe no nosso. Nós, por natureza, por origem, somos decaídos, somos pecadores. Mas Jesus era o ente santo, o Filho de Deus, perfeito, impecável, feito mais alto do que os próprios céus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, também falou sobre esse assunto. Veja este verso, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Esta é a cena da substituição. Um inocente tomando o lugar de um pecador. Alguém que nunca cometeu falha nenhuma e que não era naturalmente desviado para o mal, assume toda a maldade da humanidade, morrendo por justos e injustos. Jesus não morreu somente por aqueles que o seguiam. Ele conquistou o direito de dar perdão a todos os pecados. Jesus Cristo tem o poder para perdoar qualquer ofensa, não importa o tamanho dela. Há muita gente que vive sob a sombra do medo, pensando que para si não tem mais jeito de receber a salvação. Mas você quer saber qual é o tamanho da santidade e da justiça de Cristo? Veja aí a confissão que os próprios demônios fizeram a respeito de Jesus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 34. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mesmo os discípulos de Jesus falharam em identificá-lo corretamente. E muitas pessoas hoje têm caído no mesmo erro. Muita gente pensa que está na mesma pista de corrida que Jesus, competindo com ele pela salvação. Jesus não está na mesma pista que nós. Ele sequer corre o mesmo tipo de corrida ou o mesmo esporte. Jesus não veio como um pecador, ele não era parte do problema. E é por isso que ele é a solução. Jesus era santo. O motivo da santidade nos é revelado na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O motivo da santidade que nos é proposta é a santidade do próprio Deus, do próprio Cristo. Não podemos ser santos pelas nossas obras, pela nossa vontade, pelo nosso esforço, mas podemos viver em santidade, porque Ele é santo. O substituto pleno de todo pecado e maldade é santo. Então nós podemos também ser santos. E talvez você esteja se perguntando sobre a necessidade da santificação. Veja aquilo que é dito pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a conclusão de nossa salvação tem que ver com a conclusão deste processo de santificação, o momento da glorificação marca não apenas o tempo em que deixaremos de ser pecadores, mas também o tempo em que poderemos ver a Deus. Não mais através das páginas da Bíblia, não mais através da natureza ou de sua atuação na história, mas face a face. Porém, sem santificação, ninguém verá a Deus. É preciso viver uma vida de santidade. Em último lugar, como é que podemos viver uma vida de santidade? Se por natureza somos maus e corrompidos, como é que podemos ser então santos? O próprio Senhor Jesus respondeu esta pergunta. No mesmo discurso que ele fez aos discípulos antes de ser morto, Jesus ensinou algo preciosíssimo. Veja aí o capítulo 15 do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira
e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Além da verdade sobre a origem da santificação, que é a conexão com Cristo, a vida de fé, Jesus nos ensina muitas outras coisas nestes versos que lemos. Em primeiro lugar, ele nos ensina sobre o processo que precisa ser feito para que produzamos muito fruto. Nos versos 2 e 3, Jesus fala sobre a limpeza que é feita pelo agricultor, que é o Pai. A limpeza que é feita no caráter de cada um de nós. No versículo 4, Jesus ensina sobre a permanência. Não basta apenas ser limpo, é preciso permanecer ligado à videira. E por fim, nos versos 10 e 12, ele fala da obediência, que é a consequência da limpeza e da permanência. Jesus usa aqui uma figura da agricultura, uma vinha. Esta vinha, se não for limpa, e se os seus ramos não permanecerem ligados à vide, jamais poderá produzir fruto. Um dos frutos, portanto, de estar ligado à videira é a obediência. Jesus, nestes versos que nós lemos, também nos ensina sobre a realidade da presença de frutos na vida daqueles que estão ligados a Ele. No versículo 2, Jesus fala daqueles que não estão ligados a Ele, e estes não produzem nenhum fruto. Se alguém está nele, mas não quer mais estar, este não produzirá frutos. Porém, aquele que é limpo pelo agricultor, aquele que aceita estar ligado à videira, este dá fruto. E o processo continua quando ele dá mais fruto. E os versos 5 e 8 nos dizem do momento em que Deus é glorificado, quando damos muito fruto. Você percebeu os 4 degraus que existem aqui? Nenhum fruto. Aqueles que dão fruto. Aqueles que pela limpeza e pela permanência em Cristo dão mais fruto. E por fim, aqueles que dão muito fruto. Fora a obediência, o que mais que é esse fruto? Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 13. Nós temos aí um exemplo do que é este fruto. Romanos, capítulo 1, verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. O apóstolo Paulo aqui fala de conversões, e ele chama essas conversões de fruto. Podemos aqui citar então a segunda parte do significado deste fruto que nasce da conexão que temos com a videira. Primeiro, a obediência. Em segundo lugar, novas conversões. Mais ramos para serem ligados à videira. Podemos falar também dos frutos da justiça, que estão aí na mesma carta aos Romanos, porém no capítulo 6. Veja aí os versos 21 e 22 de Romanos 6. O apóstolo aqui fala dos frutos da justiça naquele tempo
Que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Ele está falando do tempo em que pecávamos, porque o fim delas é morte. Ele ensina nesta mesma carta: o salário do pecado é a morte, é o verso 23. Mas o verso 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Parte do significado destes frutos que Jesus prometeu àqueles que se ligassem a Ele é a própria santificação e a vida eterna. Quer você a vida eterna? Quer você viver uma vida de santificação? Este é o convite de Cristo. Esta é a oportunidade que Ele estende a todas as pessoas. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez. Em Cristo, há perdão e graça. Oremos. Santo Pai, obrigado pela santificação que o Senhor opera em nós. Obrigado porque nesta vida nós podemos ter contato com o Senhor e assim, estando preparados para a eternidade, viver para todo sempre aprendendo sobre o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê o Divino Espírito Santo para que esta obra seja realizada em nossa vida. Obrigado pela certeza da salvação, da justificação, da santificação e do futuro glorioso que o Senhor tem preparado para nós. Capacita-nos a viver ao Teu lado nesta semana e por todo sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Eu quero estar ali à porta para te cumprimentar.